Olá, tudo bem? Mais um Código de Mestre. Estou aqui com o Rafael, um prazer. Olá. Muito obrigado. Tenho que agradecer o Hudson também, que foi esse elo de ligação. Muito importante estar com você aqui hoje, fico muito feliz. A gente até teve que ter uns cortes aí, porque o papo já estava rolando e eu falei, vamos gravar então, né? Rafael, muito obrigado. Seja bem-vindo, cara. Obrigado eu, Fernando, pela oportunidade. Hudson, meu grande amigo, um grande abraço. E agradecer também, especialmente a Letícia, que está lá em casa cuidando do papai. Não fiquem apreensivos acreditando que o papai está sozinho. Tá bom? Então, acho que é isso. É importante que eu quero conhecer um pouco mais dessa sua história, falar do seu pai aqui, parece que enche seus olhos a hora que fala do seu pai. E eu quero entender um pouco mais essa história para a gente estabelecer as nossas conexões. Fale um pouco sobre você, Perfeito. Rafael. Bom, para todos que ainda não me conhecem, meu nome é Rafael Martins. Conseguem me encontrar nas redes sociais com esse nome. E sou formado em coquetelaria. Trabalhei 20 anos na área. E aí veio a fatídica época do Covid, em que a minha vida mudou drasticamente. E também porque na saída do Covid, o papai acabou contraindo, né, a doença, o Covid. Tá. Quantos anos seu pai está hoje? Ele está com 84. Ah, já tem uma certa idade. Já. Você está com quantos anos, Rafa? 40. 40. Tô com 40. Fiz 48 terça, tá? Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E a minha vida mudou drasticamente, porque até então... 2020, isso. 2020. 2020 veio a pandemia, né? Nós atravessamos ela de uma forma um pouco apertada, porque tanto o papai quanto eu não tínhamos uma condição financeira, digamos, bem estável. E os bares fecharam. Sim. E aí o seu ofício estava meio travado naquele momento. A minha vida, na verdade, ela estava acabada. Se eu fosse falar para você que eu já tive até, na época, a intenção de, entre aspas, ir embora. Verdade, cara. Sim, passou pela minha cabeça. Porque o trabalho de uma vida, né, cara? Sim. Foi tudo jogado. Sim. Pro alto. Todos os planos que eu tinha feito tiveram que ser desfeitos. Isso com a pandemia. Sim. A minha pretensão era ir para o exterior, porque o ramo de coquetelaria lá fora é muito mais apreciado, muito mais valorizado que aqui. E, enfim, eu estava praticamente sem chão. Eu até comentava com o papai todas as vezes que eu visitava ele que eu ia antes dele. Verdade. É. E hoje já virou a chave. Uma pessoa totalmente sem propósito, sem... Enfim. Eu não consigo ver em você. Sem nenhuma base. Eu não consigo ver isso em você hoje. Você tá bem, né? Tá forte, tá feliz, tem uma áurea boa. Eu não consigo ver essa história que você está me narrando hoje, tá? Você tá bem. Que bom. Sim. Fico feliz. Sim. Na verdade, toda essa história, né? O papai ter contraído Covid em 2022, quando... Fragilizou muito. Quando o governo tinha começado a liberar o comércio novamente. Tá. Não, lá em 2022 já. 2022, tá. Então, o papai contraiu Covid nessa época. Já tinha as vacinas, porque eu contraí 2 vezes. Sim. Uma vez antes das vacinas e outra vez depois. Na verdade, a vacina, se eu não me engano, ela começou em janeiro, aqui, em janeiro de 2022. Não, foi antes. Foi antes? Foi antes, porque então foi 2021. Eu sei que foi em janeiro, foi em janeiro de 21 ou de 2020. Foi 2021. E aí em 2022 foi quando o papai contraiu o Covid, na hora que começou a liberar tudo. E aí ele internou. E no 3º dia de internação ele teve um infarto e teve um AVC isquêmico. Nossa. No mesmo momento. E a partir desse momento eu comecei a ficar com ele durante a noite, tomava banho no hospital, ia para casa, trocava de roupa e ia trabalhar. 2 turnos. Nessa época, olha que interessante. Nessa época eu estava trabalhando justamente pro Hudson. Tá. Com suplementos. Com suplementos. Porque eu resolvi sair da área de coquetelaria justamente porque eu tinha medo de acontecer alguma outra coisa parecida
E perder seu chão de novo. E eu perder meu chão de novo. Então eu resolvi sair da área de coquetelaria, fui para a área de suplementação esportiva porque estava podendo até fazer comércio online, então Sim, já abria foi mais. ininterrupto. Sim. Né? Então eu falei, bom, vou ficar aqui no lugar seguro. E na época da Covid, eu morava ainda no mesmo prédio onde o Hudson mudou. Certo. Né? Porque ele comprou um negócio lá no centro de Campinas, ele mudou para lá e a gente um dia pegou o mesmo elevador, ele saindo para ir pro trabalho. Eu comentei que conhecia o dono anterior, que gostava de suplementação. Ele falou, você não quer tentar? Você acredita em Deus? Porra. Porque assim, eu falo que não existe mais coincidência, né? Não, a coincidência, eu falo para as pessoas que me acompanham que coincidência é o agir de Deus na nossa vida, sem que a gente perceba. Porque assim, essa conexão de entrar no elevador no mesmo momento não é conexão, não é coincidência. Não. É Deus colocando a mão e falando, o Rafa precisa disso agora, deixa eu dar um jeitinho aqui, tá? Sim. Eu ia chegar nesse ponto, porque durante muito tempo, durante muitos anos da minha vida, pelo fato de ter o abandono da minha mãe, ter morado no orfanato, ter conhecido a realidade de muitas crianças que é uma realidade diferente do que se promove nas telinhas. Sim. Cara, você conhece um mundo que a maior parte das pessoas não vão conhecer. Então você fica meio reticente a acreditar num Deus que permite tanta desgraça. Entende? O Rafa, tem depois, eu não sei, depois eu mostro pra vocês se você já viu esse. É um vídeo de uma parte de um filme. Que um pastor, a pessoa indaga o pastor, fala assim, por que as pessoas sofrem? Por que isso? Daí ele fala assim, eu pedi amor, Deus me deu isso pra... Sabe, ele vai, não sei se você já assistiu, cara, é incrível isso. Sim. Então assim, quando você fala que você passou por esse processo, e para mim assim, é recorrente a palavra processo na minha vida, porque eu sou advogado, né? Então, tudo é processo. E hoje eu estou em busca de uma intimidade com Deus. Olha que interessante. Como a gente consegue intimidade com alguém? Agora eu vou afirmar, eu estou criando uma intimidade com você. Porque nós estamos dialogando, eventualmente a gente marca um churrasco, vai treinar junto. E é uma rotina. E a rotina cria essa intimidade. Então, à medida que você cria intimidade com Deus, você começa a dialogar com Ele. Sim, isso é fato. E aí as pessoas não entendem, né? E aí eu vou chegar para você aonde eu voltei a ter intimidade com Deus. Então, voltando ao assunto, eu acreditei que não existia um Deus que agia definitivamente na nossa vida. Eu acreditava muito em Deus de Spinoza, sabe? Em que ele criou tudo, deixou a gente à própria sorte e foi viver a vida dele enquanto a gente vivia a nossa. E durante muito tempo foi assim, né? E durante a minha vida em Campinas, eu sempre fiz planos. Você é de Campinas ou não? Não. Tanto eu quanto o meu irmão, nós nascemos em São Paulo. São capital. Sim. E aí a nossa mãe nos abandonou. O meu pai, na época... Quantos anos você tinha? Eu tinha 2 anos de idade. Criancinha. O meu pai, na época, perdeu tudo. Ele não tinha condições de cuidar de mim e do meu irmão. Ele até passou um determinado tempo na rua. Tá. E através de alguns conhecidos, ele ficou sabendo dessa instituição que tinha em Americana, também no interior de São Paulo, onde nós fomos internados. E moramos lá durante 10, 11 anos. Nossa. Até que o nosso pai conseguiu a autorização do Conselho Tutelar para recolher a gente e nós voltamos a morar com ele. E quando nós fomos morar com meu pai, ele morava num terreno invadido. Tá. Entende? Então a gente cresceu vendo droga, cresceu vendo um monte de situação que, como eu disse para você, muitas pessoas que hoje nos acompanham não conhecem essa realidade. Não sabem disso. Entende? Então isso me fazia ser muito reticente a acreditar num Deus, que age definitivamente em nossa vida. Até quando veio a pandemia e as coisas que eu vivenciei foram começando a se encaixar. Sabe o que é? Não é no nosso tempo, cara. Exato. E
eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu tinha falado para mim mesmo que não ia fazer, eu estava fazendo. Naturalmente. O meu pai, ele ia em casa... Me dê um exemplo de um... Vou te explicar, vou te falar. Quando eu ia visitar meu pai, ele sempre procurava ler a Bíblia para mim, porque apesar de não frequentar a igreja, ele sempre foi temente a Deus. Sim. Então eu falava, pai, que isso? E ele dizia, meu filho, um dia você ainda vai pregar, você vai ser um bom pregador. E eu jamais, nunca, isso nunca vai acontecer. Isso é uma profecia. E hoje, a minha principal função dentro das redes sociais é trazer essa transformação que Deus fez nas nossas vidas, né? É dar esse testemunho. Parabéns. E hoje a gente alcança mais de... tem mês que eu alcanço mais de 11 milhões. Incrível, né? De contas. Eu confesso que eu nem sei, né? Porque eu acho que eu estava conversando anteriormente, a minha fragilidade, essa questão da internet, das redes sociais. Eu sou de 77 já. Você ainda não é tão velho, mas também não é jovem. Você está no meio aí, né? Então eu sou muito... Eu sempre, até o final do ano passado, a minha razão era assim, eu não vou entrar na rede social porque antes de fazer besteira eu prefiro não fazer. Fazer besteira, sei lá, impulsionar uma coisa errada, num lugar errado... Eu tenho facilidade em comunicar, em falar alguma coisa, mas eu não tenho domínio nessa questão, então eu ficava quieto. E agora tem um pessoal ajudando e as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. Então quando você fala desse engajamento, eu fico muito feliz, mas eu não sei a dimensão disso, sabe? O quanto isso é grandioso, o quanto isso é pequeno, quem que é o cara mais engajado da rede social, eu não sei, mas assim, eu fiquei feliz pela sua história, pelo pouco que o Hudson falou. Eu falei, cara... Vê com ele, né? Se a gente pode trocar uma ideia aqui. Vou te contar um segredo, Fernando. A primeira coisa que você tem que entender em relação ao engajamento é que nós estamos aqui para servir. Sim. E engajamento, ele só funciona se você está servindo. Sim. Um propósito ou servindo as pessoas. Sim. Se você entender esse jogo, a chave vira. Sim. Por quê? Quando você começa a servir, quando as pessoas começam a encontrar valor naquilo que você está passando, quando você simplesmente não está fazendo algo para preencher um espaço vazio, entende? Quando você faz algo no intuito de servir as pessoas, o engajamento vem naturalmente. Que legal. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a entender que aquilo vale para elas. Sim. E aí, por valer para elas, elas procuram alguém que elas gostam, alguém que elas amam. Se identificam. E olha, isso aqui eu acho que é bacana. Eu gostei disso. Dá uma olhada. Sim. É assim que funciona. Você para outro. Exato. E aí começa o engajamento. Exato. Cara, eu faço parte O engajamento é isso. E na questão de você é melhor não fazer do que fazer mal feito, é totalmente equivocado. Faça mal feito. Faça mal feito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você querer que a coisa esteja pronta para você fazer bem feito... Nunca é. Eu tenho uma máxima que assim, o ótimo é inimigo do bom. Sabe? Então, às vezes a gente fica preocupado em fazer o ótimo e não faz o bom. Sim. E às vezes fazer o bom tá bom, né? É melhor feito do que perfeito. E, essa assim, é a história. Eu sou um fundador de Rotary. Você já ouviu falar do Rotary? O Rotary é muito do servir. Só que não está ligado diretamente à rede social, né? Inclusive tem um lema lá no Rotary que é dar de si antes de pensar em si. E isso me alimenta muito. A questão do servir, sabe? Isso é perfeito. E assim, já não me envaidecendo nada, mas já foram realizados dezenas, centenas de projetos em servir, porque esse é o foco do Rotary, né? De servir mesmo. Então isso é bom para mim, isso me faz bem. Só que ainda eu tenho que sincronizar isso talvez com o código de mestre para que isso venha ter mais engajamento e poder ajudar as pessoas. Eu acho que quando você fala em servir, na questão do código de mestre do nosso podcast, tem esse intuito, sempre teve, que você, um mestre que tem uma história tão bonita para contar para as pessoas, dê a dica valiosa e que as pessoas possam absorver essa dica e ter um gatilho na vida. Puta, eu me identifico com o Rafa, passei por uma situação parecida e eu também posso estar onde ele está hoje. Sabe? Em várias situações. Acho que dando um exemplo seu hoje, né? Lógico que a conversa nem tá começando, mas
tem o DNA, tem o DNA de servir o código de mestre. Porque ao final de tudo aqui da nossa conversa é que o Rafa traduz. Você é o mestre, tá? Que isso? Você é o mestre hoje. Mestre é só Jesus. Mas aqui nesse contexto você é o mestre e vai dar uma dica valiosa dentro da sua vivência, do que você considera que isso aqui é importante para mim. E que vai mudar a vida de alguém. Isso é o nosso grande objetivo. Uhum. E talvez, se a gente começar a ter mais engajamento, pode construir outros objetivos. Mas assim, desde o começo foi assim, isso que eu quero. Eu quero que os mestres venham aqui, deixe a sua filigrana, né? o seu íntimo ali, que isso aqui é legal. A minha vida virou nessa chave aqui. Eu acho que todos nós temos, né, uma virada de chave. Eu também tenho a minha, depois eu vou contar um pouco, mas hoje você é o protagonista aqui. Então vamos lá, minha virada de chave foi quando eu resolvi me abrir para Deus novamente. Amém. Então, que legal, cara. Isso em 2022, outubro de 2022, eu já cuidando do papai. E o que pouca gente ainda fica abismado é o fato de eu cuidar dele sozinho, de não ter uma rede de apoio. Né? E de, além de cuidar dele, ainda ter que lidar com as redes sociais, Sim. que hoje me dá um trabalho e me toma muito tempo. Sim. Né? Até por isso que eu cheguei atrasado e me desculpa por esse... que é isso. Sempre acontecem alguns imprevistos Sim. que a gente precisa se adequar para que as coisas sejam feitas tá tudo sob controle, da forma adequada. Então, em outubro de 2022, já cuidando do papai em casa, deixa eu só voltar um pouco na história para dar um contexto para todo mundo que vai assistir o podcast. O papai ele foi internado, ele 2022. Ele ficou 45 dias internado. UTI ou ficou não? Na observação, tá. não chegou a ser na UTI. E aí eu visitava ele, ia pro meu trabalho e em dado momento eu cheguei no Hudson, falei: Hudson, eu infelizmente vou pedir as contas porque o papai vai receber alta daqui uma semana e eu não vou conseguir cuidar dele e continuar trabalhando. Por quê? Como eu havia dito para você, durante 10 anos da nossa vida, eu e o meu irmão moramos num orfanato. Tá. Porque papai não tinha condições de cuidar de mim e dele. Sim. E eu não queria, nessa fase da vida dele, que ele tivesse que passar por uma situação parecida. Sim. Porque no começo da nossa vida, a gente tá com várias perspectivas, né? Então, no momento em que eu decidi cuidar dele e não colocá-lo num asilo ou numa casa de repouso, foi justamente pensando de que quando ele nos colocou num orfanato, ele buscou o melhor para mim e para o meu irmão. Sim. Porque nós tivemos alimentação, tivemos educação, tivemos segurança. E ele não queria que nós compartilhássemos daquele momento em que ele estava fragilizado. E eu entendi isso. E eu entendi também que se eu partisse desse pressuposto de que eu deveria colocá-lo para dar mais segurança a ele, eu estaria fazendo exatamente o oposto. O contrário. Por quê? Ele está praticamente no final da vida dele, no final da jornada. Sim. Entende? E eu colocá-lo num local onde ele vai ter que competir a atenção de enfermeiros, de profissionais com outros idosos, ia fazer mais mal do que bem. Sim. Entende? Então eu falei, não, eu vou cuidar dele. E aí eu cheguei no Hudson, falei, olha, eu vou pedir as contas porque eu vou me dedicar ao meu pai. E aí o Hudson falou assim, não, você não vai pedir as contas, eu vou te dar sua demissão. Porque aí você pega o seu seguro, pega o que dá para você pegar e você começa de algum ponto para poder cuidar do seu pai. E aí assim foi feito, graças a Deus que o Hudson apareceu na minha vida nesse momento. E assim que eu saí, eu cheguei a gravar um vídeo para as poucas pessoas que me seguiam, falando que tinha aberto uma vaquinha para recolher algum fundo para poder cuidar do meu pai. E aí, para esse pessoal que tinha contribuído, eu comecei a postar os vídeos, né, dos cuidados. O dinheiro tá indo aqui, tá indo legal, ali. Cara.
Enfim. E bem caseirão, assim. Bem. Celularzão, apoiado numa coisa. Se você pegar os primeiros vídeos, a tela é até mais é até preta os vídeos, porque... Aquele Motorola não sei o que lá. Sim. Sem iluminação, sem nada. Mas saiu. E eu não entendia nada. É por isso que eu falei pra você, feito é melhor do que perfeito. Sim. Porque quando você começa a mostrar para as pessoas que através da sua dor você consegue sarar a dor de outras, você está servindo. Amém. Entende? Então, mostrando o nosso dia a dia, mostrando a questão do cuidado, que inclusive é o que eu faço hoje com mais eficiência, porque eu fiz alguns cursos para manejar melhor o cuidado com o idoso. Então, Hoje você tem uma cuidador, você chega até a profissão de cuidador, como que funciona a profissão de cuidador? Tem alguma certificação? Tem. A profissão de cuidador hoje, ela é regulamentada, existe uma classificação, existem vários cursos, Sim. tá? Tanto na área formal quanto na área informal, né? Pessoas que se formaram como enfermeiros, fazem cursos de cuidador, você encontra muitos por aí, tá? Então, existe essa profissão, ela é regulamentada e eu, por interesse em querer oferecer o melhor cuidado para o meu pai, comecei a fazer alguns desses cursos. Fui atrás, existem vários cursos online gratuitos. Para você que está acompanhando, se você tem dúvidas, se você precisa se qualificar sem ter que gastar tanto, UnaSUS é um site do governo em que oferece vários cursos voltados para a terceira idade. UnaSUS. www.unasus. Coloca no Google UnaSUS, você entra lá, faz o cadastro através do GovBR mesmo, e aí você consegue ter acesso a vários cursos que vão te dar o melhor direcionamento de como cuidar do idoso. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a correr atrás de informação porque eu nunca fiz isso na vida. Eu não sei o que é cuidar de alguém. Sim. Eu mal e porcamente cuidava de mim. Então, quando eu me vi Como nessa... eu vou cuidar de alguém se eu não sei cuidar de mim mesmo, exato. né? E aí, eu praticamente entrei naquela vibe de o pai de primeira viagem. Sim. E aí, eu vi a necessidade de buscar alguma especialização para eu ter o mínimo de cuidado. E até então você estava aqui com uns 36, 38 anos? Já estava com... Hoje eu tô com 40, eu tava com 36 anos. E aí até então você tava no ramo dos bares. Sim. Nunca. No máximo, para você ter uma ideia, quando eu pensei em ir pro exterior, eu tinha feito um curso para trabalhar em cruzeiro. Sim. E aí, por medida de segurança, dentro desse curso, você aprende sobre primeiros socorros. Você entende? Então, isso era o máximo que eu tinha. Era a noção sua. Era a noção que eu tinha de cuidar de outra pessoa. E aí eu corri atrás de especialização, porque isso é uma das coisas mais importantes que, inclusive, eu passo para todos que me acompanham. Se você se dedicou a cuidar de uma pessoa, se dedique de fato, vá a fundo. Sim. Estude. Acho que isso não só de cuidar de uma pessoa, sim. né? Acho que em qualquer ofício, né? Mas cuidar de uma pessoa é extremamente... Sim. Mas em qualquer ofício, se quer fazer, faça bem feito, assim, né? Se dedique, seja um bom profissional. Ainda mais você está falando do cuidar do seu pai, né? Exato. Olha isso, né? Exato. Parabéns, que grandiosidade. E aí, eu comecei a postar esses vídeos e na virada de 2022 para 2023, eu fiz um vídeo com ele falando, papai, vai virar o ano, porque eu sempre tento situar ele no tempo. Ele tem a concepção, ele entende o que você fala? Entende, a gente consegue interagir bastante. Ele não se comunica? Se comunica. Verbalmente, assim? Verbalmente. Tá. O que acontece é que o AVC desencadeou uma demência. Tá. Né? Não é nada grave. Pela idade também. Não é nada grave. Ele ainda consegue interagir comigo, mas ele perdeu a noção de tempo, memórias de curto prazo ele não fixa. Sim. Entende? Então a gente tem essa dificuldade. E aí, quando eu comentei com ele que ia virar o ano, ele respondeu falando, olha, que Deus abençoe a todas as pessoas do mundo, que não sei o quê. E esse foi o primeiro vídeo que deu certo. Deu certo.
Sem nenhuma Espontâneo. pretensão. Exato, espontâneo, natural. Sim. Eu postei o vídeo. Isso foi no dia 31 de dezembro. No dia 4 de janeiro, eu tinha saído de 3 mil seguidores para 8 mil seguidores. Entende? Você não, nem acredita. Não, nem Você acreditei. olha lá assim, tipo, Nem acreditei. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? E aí, olha que interessante. No meio da pandemia, eu cuidando do meu pai, né? Ele ainda não tinha sofrido o AVC, ele não tinha contraído o Covid, mas eu já estava cuidando dele porque em alguns meses antes da pandemia iniciar, ele já tinha sofrido 2 quedas. ele já estava mais frágil de saúde. E aí eu falei que ia morar com ele, que ia cuidá-lo. E quando veio a pandemia, com a impossibilidade de trabalhar, eu estava estudando sobre marketing digital. Ah, sim. Para Você poder... tem um pouco de autodidata, né? Você é Exato. fuçador. Cara, sempre fui. Sempre fui. Porque Legal. quando você vive uma realidade em que você não tem os seus pais para te fornecer todo o suporte, você começa a criar uma independência Sim. meio que naturalmente. Sim. Entende? Então, o fato de eu ter morado num orfanato me proporcionou Essa autonomia, essa essa destreza autonomia. de Exato. Então, caminhar por vários cenários. a e gente tudo bem. chega naquele ponto que você tocou lá atrás. Por que Deus permite o mal? Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria tanta autonomia para hoje fazer o que eu sim. faço. Mas isso é a maturidade que nos traz. Né? Exato. Mas além da maturidade, é o modo como Deus encaminha as coisas Sim. para que a gente consiga desenvolver o trabalho que Ele nos propôs. Mas quando você é jovem, vem essa carga de uma coisa negativa, você não consegue fazer essa equação. Não, evidente, E evidente. depois aí a maturidade, não falo, você começa a entender melhor a vida, né? Sim. E eu falo hoje assim, os maiores aprendizados é na dor. Infelizmente. É difícil ter um bom aprendizado comendo uma picanha, tomando, sei lá, um vinho que talvez... Posso falar? Vou dar um código de mestre. Outro. Todos os aprendizados são na dor. Todos. Eu tô falando a maioria, você já foi mais, aprofundou mais esse... É só você fazer um breve estudo. Para você se formar, você precisa estudar? Sim. Dói ou não dói? Difícil. Sim. Pode não ser dor física, Sim, mas você é um empenho, né? É uma Exato. dedicação, É dor. Mas eu não sei, Rafa. Tudo. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução só vem através da dor. Eu não sei, assim, nós somos de uma geração diferente, né? Eu coloco você nesse mesmo, talvez, óbvio, 8 anos de diferença, muda, mas eu vejo que esses jovens, minha filha, eu tenho uma filha de 14, né? Uhum. Eu tenho alguns estagiários de 18, e eles não entendem, óbvio, eles não entendem isso, às vezes é uma coisa que incomoda muito eles, Sim. né? Quer pular processo, quer pular etapas. E quando pula etapas, costuma não dar certo. Sim. Né? Porque daí todo esse processo que você passou que construiu o Rafael dessa forma tão brilhante. Se você pulasse etapas, tivesse uma vida diferente, talvez seria uma pessoa mais frágil, né? Que não conseguisse lidar com os Exato. problemas com uma facilidade tamanha. E isso é a magia da vida, né? Para mim essa é a magia da vida. Isso é fato. E voltando ao ponto, então as nossas redes sociais começaram a viralizar. E aí, o que eu já tinha estudado em relação a marketing digital é quando você, atuando nas redes sociais, tem um vídeo que engaja, começa a postar com frequência. Por quê? Repetir ele. Não ele. Não repetir o mesmo vídeo, mas fazer novos vídeos com mais frequência. Com um curto espaço de tempo. Exato, porque à medida que outras pessoas vão chegando no seu perfil, quanto mais conteúdos você tiver para elas te conhecerem, elas vão assistir. Sim. Ela já conectou com você. Exato. A partir do momento que ela conectou com um vídeo seu, os próximos vídeos elas querem te conhecer. Porque até então elas, isso me tocou. Ó, meninas, vocês aí que são das mídias, ó, presta atenção, tá? Ele não vai repetir isso de novo, tá? Uma vez só. Isso me tocou. Quem é essa pessoa? Então, se você tem um histórico de vídeos que mostram quem você é, a probabilidade de você manter essa ascensão
aumenta. Sim. E foi o que aconteceu com a gente. Que então, legal. à medida que novas pessoas foram chegando através de um vídeo, foram vendo outros vídeos que já tinham sido gravados e... É meio que uma bola de neve, Exato. assim. Aí, né, começa a girar e começa a tomar uma dimensão. É por isso que a maioria das pessoas que atuam nas redes sociais, que são profissionais que ajudam pessoas a engajarem, essa é a regra básica. Tá. Você só precisa de um vídeo para fazer sucesso. E é muito louco, né? Porque foi todos... sem a pretensão. Assim. Exato. Porque todos os outros vídeos, eles vão ser o suporte para mostrar quem você é e as pessoas continuarem te Mas teve seguindo. que ter aquele vídeo inicial. Sim, mas tem que ter. Porque eu acredito que tem... a maioria não tem esse vídeo, né? O vídeo inicial não é um vídeo que você programa para que ele seja o vídeo que vai estourar. Ele vai vir de forma natural. Sim. Só que se você não... Porque, só para você ter uma ideia, no meu TikTok eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Tá. Né? E geralmente as pessoas que tentam engajar no TikTok, elas fazem campanhas de me segue que eu sigo de volta, que não sei o quê. Curte aqui que eu também curto, indique 10 amigos. Gente, isso não funciona. Sabe por quê? Porque se você pedir para as pessoas te seguirem de volta, você pode ser que eventualmente você consiga ter a quantidade inicial para começar a ser monetizado no TikTok. Qual que é a quantidade inicial? 10 mil seguidores. 10 mil seguidores. 10 mil seguidores e 100 mil horas de visualização. E como que funciona essa questão da monetização? Mais ou menos. Cara, para você entender, é mais ou menos a mesma dinâmica do YouTube. Então, você alcança uma quantidade X, você bate algumas metas. Certo. E aí, a partir dessa meta batida, a plataforma, o TikTok no caso, te dá a oportunidade de monetizar os seus conteúdos autorais. Entendeu? E aí, nessa ânsia das pessoas tentarem ganhar o engajamento necessário, elas ficam fazendo essas campanhas. E, cara, não funciona. Por quê? Quando você só faz essas campanhas, se eventualmente você conseguir a quantidade mínima para começar a ser monetizado, as pessoas vão olhar os seus próximos vídeos e o que tem? Não tem conteúdo. Não tem conteúdo, não tem nada. Então, por isso que eu falo, postem vídeo, mostrem quem você é, mostre qual é o seu propósito, sirva as pessoas. É legal falar, não postem no sentido do código de mestre, nós estávamos nessa pauta, mas acho que tem tantas pessoas buscando. Eu confesso que o nosso objetivo nunca foi esse engajamento, assim, sabe? Uhum. Nosso objetivo é assim, se acontecer, eu não sou hipócrita, não vou ficar triste. Tô triste, alcancei 1 milhão de seguidores. Mas não é esse o foco, eu não tô olhando para essa luz. Uhum. A luz que eu tô olhando é pro Rafa que dê seja a dica do cuidador, seja a história de vida maravilhosa, seja a dica do engajamento. Isso que é maravilhoso. Até você tá dando várias dicas. Essa dica serve para mim, inclusive, né? E vou segui-las, tá? Siga porque eu posso te garantir que funciona. Mas assim, quando eu falei, não é o foco, eu preciso ser monetizado. Não. Graças a Deus eu tenho o meu ofício, sou muito feliz com o que eu faço. E também estou muito feliz aqui, eu gosto. Amém. Eu gosto da relação humana. Entendi. Eu gosto da relação humana. Então, assim, hoje o que faz sentido? Eu vou falar para você que engajamento é o que de melhor há hoje em questão de relação humana. Sim, eu sou muito... Porque se eu mostrar para você a minha caixa de mensagens em todos os perfis, a quantidade de relatos, a quantidade de pessoas com quem eu converso, a quantidade de pessoas que me ensinam. Que legal, né? Que me fortalecem, que me mostram o propósito, que o meu propósito realmente é real, que não é algo da minha cabeça. Amém. Então hoje, engajamento é relação humana. Sim. Então queira ter engajamento. Assim, sabe por quê? Porque engajamento é você fazer a sua mensagem chegar mais longe. Sim. E isso é o que é mais importante hoje. Sim. Então, você ter a atenção das pessoas. Talvez eu tenha equivocado, porque assim, esse objetivo eu tenho. A questão é, você talvez não esteja interessado no retorno financeiro. Isso. Agora, o engajamento, mas o engajamento sim. É importante, porque super importante. Eu quero que a mensagem chegue para ajudar mais pessoas. Exato. Né? O que eu sempre falo para as pessoas é que mais importante de quem posta a mensagem é a mensagem em si. Sim. Porque quando a gente começou a engajar, várias pessoas começaram a repostar os nossos vídeos sem marcar a gente. E só você que cuida disso tudo? Sim. E todas essas respostas, tem o quê?
Por dia, quantas respostas tem que... Cara, eu vou falar pra você que, na média, por dia, juntando todas as redes sociais, eu recebo umas 1000 mensagens. Cara, eu vou falar bobagem, né? Eu fiz aniversário, terça, acho que eu comentei, né? Terça-feira, e eu não consegui. Deve ter umas 200 mensagens lá, não consegui. Porque eu gosto de... Porque assim, eu não gosto de falar assim, obrigado a todos. Porque acho que se o Rafael se dispôs a falar, Fernando... Sim. Parabéns, eu acho que se você colocar uma mensagem pronta, eu não faço tanta questão de falar obrigado, Rafael. Mas Sim. Quando eu vejo que ele perdeu o tempo dele e colocou uma relação, um íntimo nosso, pô, saudade de você, andar a cavalo, ele pensou em mim, pensou numa historinha da nossa vida. Aí eu tenho que responder de forma íntima, Sim. individual. Isso demanda tempo. Então, mas assim, isso para as pessoas que merecem, né? Claro, porque não dá para fazer isso com todas as pessoas que mandam mensagem pra gente. O que eu comecei a fazer é... As próprias plataformas, elas te possibilitam automatizar algumas mensagens. Certo. Então, como durante o dia é difícil responder todas as pessoas, eu geralmente automatizo uma resposta padrão. As e aí à noite, quando eu tô com o papai já na cama, que ele já tá descansando, eu começo a pegar as mensagens. Não vou falar que vou responder todas porque isso é impossível. Mas geralmente as 30, 40 ali em cima, assim, que ficaram por último, é as pessoas que eu respondo. Tá. Entende? E aí, geralmente, com essas pessoas que eu respondo, eu costumo interagir com elas continuamente, porque fica a própria plataforma entende que você está... Qual delas está falando? TikTok, Instagram, todas? Tanto o TikTok quanto o Instagram. Qual que você usa mais hoje? Hoje, o TikTok e o Instagram. Ah, é? Eu não tenho TikTok, não sei porquê. Cara, eu não tinha TikTok no começo da minha jornada com o papai, porque eu tinha muito preconceito em relação à plataforma. Porque quando a plataforma... Ainda. Cara, não tenha. Porque pra mim o TikTok era o rolê da... A minha filha adora TikTok, né? Então, mas... era o rolê da dancinha. Sim, mas isso foi no começo. O que acontece? Quando a plataforma estava tentando buscar penetração no mercado, a melhor forma de fazer isso é fazer com que as pessoas postassem qualquer coisa. Sim. Hoje, a audiência do TikTok tá madura. Tá. Então... E como é a audiência do TikTok hoje? Hoje não é mais dancinha. Não. Tanto é que o nosso perfil ele é bem relevante no TikTok. Que legal. Entende? E o mais engraçado é que... Fala o seu perfil certinho para o pessoal te acompanhar, né? Porque cara, o meu perfil é o mesmo em todas as redes sociais. É o @RafaFDMartins. Não tem diferença. Em todas elas. @RafaFDMartins. E aí... O bacana no TikTok é que tem muitos jovens. E ter entrado no TikTok me possibilitou me comunicar com essas pessoas. Juventude, isso é legal. Entende? Então hoje eu recebo mensagens de crianças, 9, 10, 11 anos. Cara. Ai, tio, o vovô é muito lindo. Quando crescer, eu quero ser igual você. Entende? Então, tipo assim, você começa a ver que o que você está fazendo não é algo vazio. Sim. É algo que realmente está impactando a vida das pessoas. Sim. Entende? Então foi uma grata surpresa ter conseguido entrar no TikTok, né, me desprender do preconceito que eu tinha antes. E era da dancinha também. Sim, no começo. O meu TikTok ele nunca foi de dancinha. Sim. Nunca. Sempre foi já com o conteúdo mostrando o cuidado com o papai, o nosso dia a dia. E o bacana do meu conteúdo é que ele se diferencia dos demais, porque, evidente, tem vários filhos que mostram o dia a dia cuidando do pai doente, da mãe doente, só que eu alio a questão do cuidado, alio a questão de informações importantes para as pessoas conseguirem também manejar, cuidar dos seus parentes em casa, e também alio uma mensagem de Deus, alio a Bíblia. Muito legal, cara. Então eu sempre trago esse contexto. Eu trago a questão do cuidado, trago a questão do dia a dia e coloco uma palavra no final das mensagens. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, esse contexto espiritual hoje está muito presente na minha vida, que não estava. Fico feliz. E a gente não, assim, eu não imaginaria que você tivesse essa conexão também tão forte. Sim. Porque isso nos conecta muito, tá? Porque assim, esses cuidados com idosos, a minha experiência foi, eu tive uma vozinha. Eu não tive o cuidado direto com ela, mas eu assim, sou ainda, né? Ela já se foi, infelizmente.
E ela passou 10 anos, mais 15 anos na última fase da vida com a minha mãe. Então eu estive muito presente com ela. E isso é muito valioso, assim, né? Porque eu criei muita intimidade com ela, né? E ela também teve uma demência, mas durou uns 15 anos com a demência, Alzheimer, e nos 2 últimos anos foi mais difícil. Mas ela nunca se esqueceu de mim. E eu só fazia de tudo para agradar, cara. Tudo. Fico se feliz. ela pedisse, sei lá, cara, eu queria um torresmo, eu trazia um saco de torresmo, tua avó, come torresmo. Eu queria tomar um vinho, trazia um. E são coisas pequenas, e chamava meus amigos. Então, assim, eu possibilitava, eu gosto disso, Isso entendeu? Desse cuidado. E é mágico, né? E essa questão de Deus, cara, aprende-se na dor, né? Sim. E em 2019 eu tive 2 cirurgias. Sempre fui um cara do esporte, assim, saudável. Óbvio que, assim, um pouquinho da minha trajetória, eu fui em 99 para São Paulo, estudar e trabalhar. Aí você acaba renunciando um pouco à atividade física, né? Porque é trabalho e estudo. Eu jogava handball pela faculdade da 1 da manhã às 2h30, para você ter uma noção. Porque era o horário. Uhum. Porque ele trabalhava das 9 às 6, das 7 às 11 a faculdade, né? E aí não tinha... Depois eu comecei a renunciar, você começa a ficar um pouco mais obeso e tal. Hoje voltei mais. E aí em 2019 tive esses problemas de saúde, uns problemas financeiros, problema familiar. Aí teve umas conexões, cara. E hoje eu tô procurando muito isso, sabe? Hoje eu busco essa intimidade, lendo a Bíblia, orando, participando de uma denominação. E hoje eu falo assim, todas são importantes. O que estraga cada uma delas são as pessoas, né? Como tudo na vida, Sim. né? Mas todas são importantes. Somos assim, imperfeitos. Exatamente. Não tem como fugir disso. Exatamente. Não tem como fugir disso. E aí na qualidade de cristão, cara, ajudar, servir, tá intrínseco em tudo isso, né? Sim. Então, e lógico que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela fé. Mas devemos sim fazer as nossas obras. Sim, né? não. Na verdade, a obra é o reflexo Sim, do que você acredita. sim, Entendeu? É algo que surge espontaneamente. Porque a partir do momento que você tem fé em Cristo, que você acredita na palavra, a obra vem de forma natural. Então, a obra só é uma resposta da fé que você professa. Não é... eu nem gosto de falar muito nisso, porque eu tenho muitos católicos que me seguem, Sim, então sim. eles têm a premissa de acreditar que você é salvo também pelas obras. Mas enfim. Então, o fato de você seguir... eu perdi o fio da meada que eu tava falando. É que a gente entrou nessa vibe de espiritualidade e estamos fazendo um cachecol aqui, né? Mas deixa eu tentar voltar ao assunto. Onde que nós estávamos? Acho que eu comecei a você falar da minha avó, dos cuidados. Acho que estava nos cuidados, que eu falei, a minha experiência com cuidado foi com relação à minha avó. E aí começamos a discorrer sobre espiritualidade, né? Estamos batendo muito nessa tecla que eu acho muito importante, aliás, muito valioso também. Sim, é muito valioso. E eu confesso que quando eu comecei a ter esse... Cara, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho, porque quando a gente começou a engajar, eu já tinha aberto o meu coração para Cristo. Amém. Porque em outubro, acho que eu não tinha voltado nesse assunto. Outubro de 2022. Tá. Eu tava cuidando do papai sozinho e numa madrugada ele totalmente desesperado, totalmente... Eu não vou falar esquizofrênico porque não é a palavra, mas ele tava muito agitado. Tá. E eu praticamente não sabia o que fazer. Sim. E foi nesse momento que ele na cama, eu me dobrei de joelho e falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei por que eu resolvi fazer isso sem ter capacidade. Mas então, ele te capacitou, né? Então me mostra, porque eu não sei mais o que fazer. E aí nesse momento o meu pai, ele parou de gritar e ele falou, filho, vai ficar tudo bem. Olha só, cara. Vai ficar tudo bem. Como então, não são coincidências, né? E aí ele voltou a dormir. E aí veio o engajamento, né? E quando foi 2023, a gente teve uma exposição através do perfil do Razões para Acreditar.
Não sei se você Não conhece. conheço. Esse perfil é um perfil que... Razões para acreditar. Razões para acreditar. É um perfil que ele pega alguns casos que geralmente estouram na internet, Tá. de pessoas que geralmente estão precisando de algum auxílio. Então eles fazem campanhas para arrecadar fundos. Tá. E aí nós entramos nesse perfil. Na época a gente tinha pouco mais de 12, 15 mil seguidores. Já tinha uma relevância. Sim, já tinha uma relevância. E aí eles entraram em contato com a gente abriu uma campanha e a gente conseguiu bater a meta dessa campanha e, evidentemente, por causa dessa campanha... Só pelo engajamento das redes sociais. Sim, por conta do engajamento nas redes sociais e também porque eles já tinham uma base bem sólida de seguidores. Tá. Se eu não me engano, na época, eles tinham mais de 2 milhões de seguidores, alguma coisa assim. E qual era a necessidade dele nesse momento? Cara, papai... Ele morou depois que eu saí da casa dele, isso com 18 anos, depois, a gente voltou a morar com ele com 15 anos. Saiu do orfanato lá. Sim, eu e meu irmão moramos com ele. Isso em São Paulo ou ficou aqui no interior daí? Moramos no orfanato em Americana, no interior, e depois nós viemos para Campinas. Ah, sim, daí que... Porque o meu pai ele veio para Campinas, ele conseguiu um terreno lá de invasão, e aí ele se estabeleceu lá, conseguiu... meio que legalizar, né? Porque estava em processo de legalização junto com a Coab, enfim, com advogados. E aí eu morei com ele até os 18, meu irmão também. E aí desde quando eu havia saído de casa, eu só visitava-o esporadicamente para ver como que ele tá, se estava tudo bem. E durante todo esse período que ele morou sozinho, ele acabou se endividando, sabe? Ele não tinha uma educação financeira. Sim. Entende? Aliás, poucos têm, né? Exato. E aí, quando a gente foi morar junto na pandemia, a gente estava morando de aluguel, né? O meu irmão, ele tinha engravidado uma menina. O seu irmão é mais velho ou mais novo? Ele é mais novo. Ele acabou casando, né, com essa moça e foi morar em Minas Gerais. Tá. Então, quando ele se mudou, ele se mudou só com as coisas que coube no carro. Ele falou, olha, o que ficou aqui, você vende... Porque isso estava no meio da pandemia. Sim. Você vende e fica com você e o papai, o dinheiro dessas vendas. Então, o meu irmão me ajudou de forma que eu não consigo exprimir. Sabe? E hoje ele está em Minas ainda? Não, ele voltou para São Paulo, hoje ele mora na capital. E aí você começa a ver como Deus vai agindo, porque tudo meio que se conectou. Sim. O meu irmão engravidou uma menina, casou com ela, mudou para Minas. A gente conseguiu ter dinheiro para atravessar a pandemia. Que louco. Né? Cara, foi... É Deus operando sempre. Sim, é Deus operando sempre. E aí, quando a gente teve essa campanha com o pessoal do Razões, a gente conseguiu dinheiro, a gente comprou uma casa, saiu do aluguel. Olha que legal, cara. Sabe? E desde então, eu venho... da medida que eu posso, evidentemente, porque como eu tenho que dividir a minha vida entre a administração das redes sociais e cuidar do meu pai, eu sempre dou prioridade para ele. Sim. As redes sociais sempre vêm em segundo plano. Sim. Então, na medida que dá, eu vou postando os vídeos, usando situações do dia a dia para explicar algum conceito em relação ao cuidado, trazendo alguma palavra. Então, é nisso que se baseia hoje. E aí, eu acho que eu voltei ao ponto que eu falo para as pessoas que nisso eu me diferencio das outras pessoas, né? Sobre esse contexto todo que eu consigo englobar dentro do meu perfil. Tá. Entende? Então, isso faz com que as pessoas encontrem valor naquilo que eu tento passar. Que é o cuidado com seu pai, a espiritualidade. A espiritualidade e a questão do dia a dia. Tá. Entendeu? É mostrar um pouco mais de leveza, apesar de toda a dificuldade que apresenta uma vida de cuidador. Sim. Entende? E é isso que torna a coisa mágica e faz com que as pessoas se sintam atraídas, porque elas querem acompanhar, elas querem saber como ele está. A gente recebe muito relatos de pessoas que fizeram... Acompanham mesmo. Acompanham. Quando a gente fica um dia sem postar story, as pessoas... O que aconteceu? Tá tudo bem? Gente, quando não tiver tudo bem... Vocês vão ser as primeiras pessoas a serem informadas, porque notícia ruim chega rápido, né? Sim. Então eu sempre falo para as pessoas, fiquem tranquilos. Geralmente, quando eu não posto nada, é porque eu estou muito ocupado com ele, ou quando eu preciso de um tempo para eu poder descansar, porque eu não tenho funcionário. Sim. É eu por mim mesmo. Sim. Eu e Deus.
Entende? Sim. Então a gente vai levando desse jeito. E graças a Deus tem surtido o resultado. Amém. Não porque eu, de fato, consiga administrar isso tão bem, mas porque por trás de mim tem um Senhor que Eu confesso, faz com que as coisas sim, aconteçam de forma prática. Longe de ser um engajador, né? Assim, uma pessoa influente. Mas assim, depois do final do ano eu comecei, né? Daí eu lembro que teve, eu falei, você tem que postar, cara. Você tem que fazer 10 vídeos por dia. Eu falei, mas você é louco. Sim. Eu não faço nenhum, sabe assim? Sim. Mas daí ele falou, o que você faz? Eu falei, eu tenho uma rotina muito estabelecida. Eu acordo 6 horas, vou na academia, volto no banho e trabalho. Ele falou, cara, posta na academia. Aí comecei. E assim, depois aos poucos vai ficando mais solto, né? Sim. Eu falei, mas puta que bosta, desculpa, né? Mas o que eu tô fazendo aqui? Mas daí veio uma amiga minha de São Paulo, ela mandou uma mensagem para mim. Olha, você é um estímulo para minha vida, muito obrigado. Eu falei, pô, se eu conseguir receber uma mensagem dessa por ano, eu sou um cara completamente feliz. É isso. E isso me estimula, né? É isso. Aí tem dia que eu não tô afim de fazer uma academia. Eu falo, não, cara, eu preciso ir lá, né, meu? Porque eu fico pensando assim, ela tem que ver eu fazendo, porque eu tenho que estimular ela. Sim. Sabe assim? Na verdade, quando você começar a entender que as suas redes sociais, além de postar o seu dia a dia, é uma porta de acesso para você ajudar outras pessoas, Sim. Tudo muda. Porque você pode postar o seu dia a dia, pode postar... Sim, mas agregue alguma coisa a mais. Sim. Faça algo que a maioria não faz. Porque é isso que vai fazer a diferença. Hoje, quando eu me comunico com as pessoas nos meus stories ou nos vídeos que eu faço diariamente, eu tento, além de mostrar o nosso dia a dia, como eu falei para você, também Sim. passar alguma informação que seja relevante para a vida de quem vai assistir. Sim. Entende? É você criar essa conexão. Não simplesmente, esse é meu dia. Entende? Sim. Então é isso que vai fazer a diferença, porque postar o dia a dia, postar algo... Todo mundo posta. Exato. A gente está na era da informação, então a informação ela está abundante. É um pequeno conteúdo de 20 segundos, Exato. mas acompanhando daquele rolezinho daquele Exato. momento. O que faz Que legal, o que faz você ganhar o engajamento, na verdade, é o valor que você consegue inserir dentro daquilo que você já faz todo dia. Sim. Entende? Eu acho que esse poderia ser um bom código, viu, cara? Que você pelo menos está me dando, né? Porque eu tô me vendo, assim, que você fala, eu sou exatamente esse cara que posta porque eu não tenho toda essa expertise, né? Eu vou lá, às vezes coloco o celular na quina da parede, faço um exercício e vida que segue. No máximo, coloco uma musiquinha lá e uma mensagem, né? Não. E assim faz sentido, Por né? que você está fazendo isso? Sim, Entende? sim. O que você consegue passar para as pessoas? A motivação que te faz. Por que você voltou a treinar? Sim. O que você está planejando lá na frente? E eu, por exemplo, quando eu comecei essa rotina com o meu pai, até eu me adaptar com ele, eu tinha largado a academia, tinha largado tudo. Você faz academia hoje? Sim. Todo Hoje, dia? Sim, porque eu preciso, né? Sim. Eu falo São praticamente 75 quilos para catar no braço todos os dias. Tem que estar forte. Tem né? que estar forte. E eu falo, Tem que tá depois forte. dos 40, academia é obrigatória. Exato. Você não tem escolha. Não. E assim, quando você entende isso, né? Talvez essas seriam as coisas que eu gostaria de passar, né? Porque, obviamente, eu aprendi isso na dor. Quando Sim. eu operei o joelho, aí eu fui apresentado para a academia. Lógico que eu conhecia o que era uma academia, mas não dava. Eu tive que fazer academia para fortalecer a perna para operar. Você reconheceu a importância. Exato. É E aí isso. as outras questões, assim, eu falo, hoje eu adoro andar de bicicleta. Hoje pedalei meus 40 quilômetros. Mas assim, a academia é obrigatória, a bike é facultativa. Sim. Legal andar de bike, mas eu preciso da academia. A Exato. bike me ajuda, sabe? Gosto muito de esporte, gosto de tudo. Lógico que a idade chega, te limita um pouco, né? A cabeça acha que você faz as coisas, mas você não consegue mais fazer. E esse é o segredo. O segredo é você conseguir imprimir valor naquilo que é cotidiano. A partir do momento que você começa a imprimir valor, as pessoas vão reconhecer aquilo como algo válido para elas também. Sim. É a partir desse momento que o engajamento começa a aparecer. Que legal, cara. Entende? E, cara, só tenho a agradecer todo esse papo. Eu acho que a gente poderia, acho não, né? Com certeza, acho que vai ter outros momentos. Se não for no podcast, eu já deixo o convite para você me visitar aqui. Eu não sei se o seu pai pode vir junto, ele tem essa mobilidade, não tem? Não, ele até tem. Ele não é uma pessoa
totalmente incapacitada. Apesar de ele não movimentar o lado esquerdo, Sim. né, eu consigo transportar ele com cadeira de Assim, roda, a gente geralmente. faz, não sei Dá se- um pouquinho mais de trabalho. Sim. Mas nada assim, que nada que impeça. eu adoro um churrasco, né, cara? E faço... Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz bem, né? Então, assim, esse momento de churrasco, o churrasco demora, né? Diferente de eu fazer um jantar, eu sirvo, você come, você vai embora, obrigado, tchau. Sim. O churrasco demora. Então, dá tempo da gente conversar muito, colocar as ideias. E talvez, se tiver a chance de proporcionar um momento diferente pro seu pai, seria o meu servir com relação a vocês. Eu fico feliz. Já está feito o Agradeço. convite, tá? Agradeço a oportunidade, E agradeço vou demais. pedir para você já deu vários, né? Mas eu queria um código, aquele que você considera a mudança de chave da sua vida, para deixar pro pessoal que nos segue aí o código de mestre do Rafa. Bom, primeiro código, eu vou passar 2, Tá. que eu acho que Importante. tanto um quanto o outro são importantes. O primeiro é você ter a certeza que você não está sozinho. Amém. Que apesar de toda a dificuldade que você vai enfrentar na sua vida, Deus está contigo. Amém. Esse é o primeiro código que você nunca deve abrir mão. Segundo código, a minha missão é fazer com que menos idosos sejam abandonados. Então, esse é o meu propósito de vida, esse é o que eu quero que aconteça. Que todos os cuidadores fiquem desempregados. Ou que achem outra profissão. Que as pessoas tenham zelo pelo... Exato, eu acho que quando a gente começa a entender, eu sempre falo para as pessoas que família, né? Você não começa uma nova família quando você casa. Sim. Você estende a sua família. Sim. Porque muitas pessoas têm a premissa, inclusive você vê muitos coaches espiritualizados falando que família é quando você casa e aí você tem a sua família. Não. Os seus pais, quem te antecederam, quem formou você, quem fez de você quem você é hoje, continuam tendo a mesma importância que tinham antes, mesmo que você tenha casado. Eles não deixaram de ser a sua família e é isso que eu tento bater contra. Sim. Você casar, ter filhos é uma extensão da sua família, é a continuidade, não é o começo de uma família nova. E lembrando que nós chegaremos, se Deus quiser, Exato. né? Chegaremos na terceira idade, Exato. né? Eu faço votos, eu falo assim, tudo que a lei da semeadura ela é infalível, né? É infalível. Sim. Ninguém planta abacaxi e colhe laranja. Então, assim, pretendo chegar numa terceira idade em pé, Amém. erétil. A Né? academia vai te ajudar com isso. Não, tô todo dia. Tô meio gordinho, mas assim, tô atuante. E pretendo me manter o resto da vida assim. Para eu falar assim, se a gente não cuidar da nossa saúde, alguém vai cuidar. Exato. Então acho que é melhor Isso que é fato. E tu conseguir despertar nas pessoas que esse cuidado da saúde começa quando você nasce. Lógico que você não vai ter autonomia para muitas coisas, mas Sim. aí quando a gente fala assim, quando a academia passa a ser obrigatória nos 40, acho que seria um bom código também, né? É obrigatório. E depois... o que eu sempre falo para as pessoas é que o autocuidado é imprescindível. Você não consegue estender a mão se você estiver também atolado. Exato. Entende? Então, se cuidem, façam com que vocês tenham uma qualidade de vida, independente da dificuldade que vocês tenham, que vocês permaneçam bem cuidados, porque não dá para resgatar ninguém se você estiver em perigo. Não, ninguém dá o que não tem, né? Exato. Como você quer cuidar da saúde se você mesmo não tem saúde? Exatamente. Rafa, muito isso. obrigado. Um prazerzaço em conhecer você. Quero tê-lo mais próximo, tá? Acho que as coincidências não são coincidências, né? E conte comigo, cara, o que você precisar. Falei rapidamente sobre o Rotary. O Rotary é uma instituição que pratica isso o tempo todo. Eventualmente, se precisar de alguma questão, fale com a gente. A gente também, assim, o nosso forte é o network também. Não necessariamente nas redes sociais, né? Uhum. Mas assim, o network entre pessoas. Então, a gente não consegue as coisas porque eu tenho dinheiro. Não, é porque a gente conhece pessoas. Às vezes, precisa de alguma coisa... Acho que ou não a gente sempre tem, né? Entendi. E o importante é a gente estar ajudando. É isso, maravilhoso. E eu que agradeço pela oportunidade, Fernando. isso, Foi cara. maravilhoso. Obrigado pelo E vou bate-papo. deixar mais uma vez, Hudson, muito obrigado por Obrigado apresentar pela esse cara oportunidade. incrível aqui, cara. Ter É essa isso. possibilidade, viu? Fico Fique com feliz demais. Deus. Amém. E vamos junto aí. Muito obrigado. Obrigado. Mais um podcast e nos próximos teremos novidades. Um grande abraço a todos.